Graças a Deus. Tudo certo, vamos lá. Projetar aqui para vocês. Bom, nas últimas aulas, a gente trabalhou bastante aí essa questão do. A gente trabalhou bastante essa questão do reservatório, né? Então, veja que a ideia é que vocês tenham autoridade para dimensionar um volume, né? Tá fazendo ali a composição volumétrica do seu projeto, você já sabe mais ou menos quanto deixar de ir para reservatório, tá? Então, é o volume do reservatório, né, que você já aprendeu a dimensionar, a gente vai exercitar um pouco mais ainda, mais uma alturazinha ali do barrilete, né, que dependendo da obra pode ser um barrilete maior, pode ser um barrilete menor, né, e a gente vai entender o porquê que o barrilete ele pode ser de várias alturas diferentes. A gente vai dar uma estudada e entender isso, tá bom? Mas a gente já viu que no mínimo 80 centímetros tem que ter, tá certo? Então, como é que eu encontro o volume do meu reservatório? Primeiramente, o volume de reservatório ele é necessário devido à incapacidade da concessionária, né, de manter ali um padrão de pressão contínuo e talvez até faltar água ao longo do dia, né? Ela deixa faltar água. Então, se você depender única e exclusivamente da concessionária, você fica na mão, né? O cliente fica na mão. Então, é interessante você ter a reserva para você equilibrar isso. Quando a pressão estiver baixa, você não vai sentir dentro da sua edificação, porque quem está compondo a sua pressão ali é o reservatório, né? Reservatório da sua casa, da sua unidade. Se a pressão estiver alta, a mesma coisa, ela fica estabilizada. Então você não tem aquela incomodidade, né, de abrir a torneira e tá muito forte a pressão, você se molha todo. Ou então de não ter pressão nenhuma e você não conseguir ter conforto no uso da água, tá bom? Da instalação, beleza? E aí, a outra função do reservatório, no caso, seria a reserva de água em caso de ausência, né? Ausência de água pela concessionária. O que nós vimos que pode variar de acordo com, de acordo com o tipo de edificação, né? Você pode ter uma reserva para 2 dias, para um dia e meio, né? Você pode fazer essas considerações, tá certo? Então, vocês podem ter duas considerações, ou até mais, né? Não só duas considerações, dependendo do ambiente. Então, vocês têm que ter essa consideração na cabeça de que nem todo cálculo de reservatório, né, é igual. Se ele é para 2 dias, 3 dias, um dia e meio, um dia só, tá certo? Então você não tem aí essa coisa fixa, esse caminho das pedras, tá bom? Então, realmente são tomadas de decisão que eu quero que vocês tenham cada vez mais confiança de tomar essas decisões, tá certo? Bem, vamos aqui. Então, ó, depois de ter visto essa parte do reservatório, nós vamos entrar nas considerações acerca dos materiais utilizados, né? É importante a gente entender quais são os materiais, quais são os volumes que são ocupados internamente pela tubulação. E aí a gente segue para o que vem depois do reservatório, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre materiais e todas as instalações que vêm depois do reservatório, beleza? Então vamos lá. Ó, nós temos aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, a sequência de elementos, né, que tem lá no na nossa bibliografia, tá? Então nós temos aqui uma ilustração que vai mostrando para a gente, olha, tem um cavalete com um medidor, registro de entrada, alimentador predial, reservatório, tá certo? Então eu tenho aqui todos os elementos que compõem essa minha instalação, tá certo? Depois nós vamos aprender cada um deles. Então, olha só, hoje nós vamos ver a parte de componentes e o que vem depois do reservatório, que são os ramais, subramais de distribuição, tá bom?
Já entrando aí na parte de dimensionamento. Como é que eu faço o dimensionamento das tubulações? É uma coisa que muitas pessoas acabam na informalidade, né? Acabam economizando em tubulação. E economizar em tubulação, vocês vão ver que muitas vezes é um erro que traz muitos problemas de uso da edificação, tá certo? As pressões baixas, em alguns casos, devido ao diâmetro da tubulação. Então, nós vamos ver essas influências, tá? Bem, quais são os componentes e materiais utilizados? Vamos dar uma estudada nisso daqui. Ó, em termos de materiais, o que que uma tubulação de água fria ela precisa trazer de funcionalidade para a edificação? Essa tubulação de água fria ela tem que ter uma certa resistência mecânica, ok? Ou seja, ela não pode ser muito frágil, ela tem que ter ela tem que ser de um material que resista ali a algumas pancadas, algumas vibrações. Então, eu não posso ter um elemento demasiadamente frágil, tá? Outra coisa é que esse material tem que ser estanque. O que é estanque? Tem que ser um material que não vaze, né? Ele tem que garantir que a água potável que está passando dentro dele não seja comprometida, não tenha qualidade comprometida e não tenha alteração de alguma característica dela, física, química ou biológica. Paulo, como isso pode acontecer? Dá um exemplo. Olha, há menos de 100 anos atrás era comum a gente utilizar nas instalações, nos fornecimentos de água urbano, utilizar tubulações de ferro fundido, o que é impensável hoje, porque as tubulações de ferro fundido, como o nome já diz, né, não tem nenhum tipo de proteção contra a oxidação desse ferro, né, dessa tubulação. Então, a própria água, né, por uma questão de reação química, acaba corroendo, né, causando a oxidação dessas tubulações. E para onde é que vai o resíduo dessa oxidação? Para a água, né? Segue no fluxo da água. Então a água ela era contaminada, né? Então haviam tubos que perdiam camadas e camadas internas de ferro e ela ia na tubulação, né, para o consumo. Então hoje uma coisa que é impensável, até pouco tempo atrás, né, menos de um século aí, a gente tinha essa configuração em muitas cidades, tá? Então os materiais são muito importantes para definir se a qualidade da água vai ser garantida ou não, tá bom? Então, olha só, quais são os materiais que a gente mais usa hoje, né, nas tubulações que são bem-vindas, vamos dizer assim, nas normas? PVC rígido, que é isso aqui, ó, tá? Tubulaçãozinha marrom que você encontra aí no mercado, tá? A marca, geralmente Amanco, Tigre ou Crona. Não fuja de outras, né? Porque essas são as que a gente já tem certa confiabilidade no mercado. Mas, teoricamente, toda marca que tenha o seu registro de fabricação fornecido, né, pela ABNT, ela segue os padrões de fabricação da tubulação, então, teoricamente, essa tubulação ela é padronizada, tá bom? Então, olha só, tubulação de PVC rígido, essa tubulaçãozinha aqui de água potável, né? Ela pode ser roscável também, é soldável ou roscável, daqui a pouco eu explico a diferença. Então, ela tem algumas características. Quais são as características positivas das tubulações de PVC? Ela tem uma menor perda de carga, né? E a gente já introduziu um pouco essa questão de perda de carga, mas vou explicar um pouco mais daqui a pouco. É uma tubulação considerada leve, né? Ela não causa sobrepeso ali nos elementos estruturais, não sofre oxidação, o que é muito bom, e tem seus pontos negativos também. Ela tem baixa resistência ao calor, né? Então você tem que proteger essas tubulações aqui, ó, de intempéries. Você não pode deixar ela ao vento, como muita gente faz por aí, coloca a caixa d'água sem nenhum tipo de proteção, as tubulações todas ligadas nessa caixa d'água, expostas ao sol, por exemplo, né? Isso daí é impensável, né? Principalmente porque você não tem uma composição arquitetônica, você tem uma instalação completamente exposta ali na edificação
que não é bem-vindo, né? Baixa resistência ao calor, enfraquece exposto ao sol, né? Diminui um pouco a sua vida útil, um pouco não, diminui muito a sua vida útil. E, vamos dizer assim, uma outra forma de você proteger é você não deixar essa tubulação solta, tá? Só faltou colocar aí. Essa tubulação, apesar dela ter uma certa resistência mecânica, quando você tem excesso de vibração nas tubulações de PVC, elas sofrem uma redução considerável na sua vida útil, tá bom? Então é interessante que ela seja muito bem fixada, e isso inclusive é a orientação de norma, tá? Então olha só, PVC, né? O PVC, deixa eu só cortar para mim aqui, corta para mim, né? Ó, corta para mim aqui. O PVC é isso aqui, ó, tá? Tem a tubulaçãozinha, PVC, tá? Vocês vão ver que a maioria são todas marronzinhas, tá? Padrão de mercado, sendo que existe sim uma padronização de cores, porém, algumas marcas, quando você está tratando de tubulações para água quente, elas mudam a coloração, tá? Mas água fria geralmente é dessa cor aqui, tá? É uma marronzinha. Isso aqui é a tubulação soldável ou roscável. Por que soldável ou roscável, né? Essas tubulações aqui que todo mundo conhece, né? Tem algumas conexões que não são muito comuns no mercado, ó, tipo essa daqui. Você pergunta, Paulo, para que é isso aí? Quando você está dentro da parede e você quer fazer uma tubulação passar pela outra, ó, você usa essa conexãozinha aqui, tá? Não é tão difícil de encontrar no mercado, mas o povo não usa muito não, tá bom? Essa tubulaçãozinha aqui para cruzamento de tubulação, ó, dentro da alvenaria. Então, são essas tubulações. Aí você fala, Paulo, por que soldável, roscável? Porque em alguns momentos, deixa eu ver se eu tenho uma peçazinha aqui. Aqui, ó. Soldável, pessoal. Tá vendo que essa borda de dentro aqui, ó, que é onde você encaixa o tubo. Esse tubo aqui é um pouquinho maior, mas ó, é onde encaixa o tubo. Ó, aqui eu tenho uma pecinha, eu vou já explicar porque ele é azul. Aqui eu tenho, ó, essa boca aqui da tubulação, ela é soldável. Por que a gente fala que é soldável? Porque é realmente feito uma solda, literalmente feito uma solda quando você conecta ela aqui, tá bom? Paulo, como é que é feita essa solda? Porque solda eu só lembro daquele equipamento de solda, né, elétrica lá, que tem um negócio e tal. Não, não é bem daquele ali, não. A solda que eu tô falando aqui é porque existe uma cola, né, cola de PVC, que quando você usa ela e coloca aqui, ó, não tem mais volta, não dá para tirar, certo? Então realmente você faz uma solda nos dois materiais. Nesse material interno aqui, né, onde tem essa bolsa, e o material do cano. Por isso se diz solda, porque não dá para tirar. Aqui eu consegui tirar porque eu não coloquei cola, tá? Então o procedimento é: você pega uma lixa, lixa aqui dentro para criar ranhuras, lixa aqui também, por dentro e tudo mais, passa cola e coloca, tá? Não solta mais nunca. Se você precisar tirar isso aqui para trocar, para botar alguma coisa, você pode comprar outra pecinha dessa. Isso aqui pode jogar fora, pode cortar aqui, dar um prolongador, porque não solta mais, tá? Por isso que chama soldável. E roscável é isso aqui, ó, tá? Ó, a roscável o nome já diz, rosca, tá bom? Então, em alguns momentos, você precisa ter elementos que tenham rosca, né, para facilitar a instalação ou manutenção, tá? E só para explicar para vocês por que essa pecinha é azul. Todo mundo aí deve estar lembrando que essa pecinha azul é o que você vê no banheiro. É a única coisa de instalação hidráulica que você vê no banheiro. Você não vê essa tubulaçãozinha marrom, não. Você vê só a boquinha azul, não é isso? Aí, essa boquinha azul é onde você vai colocar a torneira aqui. Então, a torneira, ela não quebra ali, por exemplo, cada 2 anos você não tem que trocar uma torneira, né? Um registro, alguma coisa assim, o mangote do vaso sanitário, você precisa trocar. Então, nesse troca-troca, se você tiver uma tubulação de PVC, PVC é como se fosse um plástico duro, né? Rígido. Se você tiver um PVC, ele vai acabar estrompando, como diz o ditado popular, que é você desmanchando essas roscas. Ó. Essas roscas aqui vão perder a sua
a sua formazinha ela vai perder, e aí você vai perder a peça inteira, vai ter que quebrar a parede, tá? Então você usa essas pecinhas azuis aqui, ó, que elas possuem uma entrada, não sei se está dando para ver aqui, ó, uma entrada que é chamada de bucha de latão, tá? É o começo da rosca, ela é toda de latão, é um latão, literalmente, né? E o que é que isso aqui impede? Impede de você, quando for colocar um equipamento aqui, uma torneira, trocar alguma torneira, você danifique a rosca de PVC que está lá dentro, entendeu? Então, assim, o começo dela é de latão, ó. Então, você protege a rosca. Então, diminui aí a possibilidade de você pegar um equipamento desse, estrompar e ter que quebrar a parede para trocar, tá certo? Então, aqui são os elementos de saída, tá bom? Em todos eles, pessoal, em todos os materiais, ó, vocês vão ver inscrições, né? Vai ter a marca, vai ter uma descrição do diâmetro dela. Então, aqui eu tenho de 20 milímetros para meia. Então, outra coisa, a soldável sempre trabalhada em milímetros, tá? 20 milímetros. E a roscável sempre trabalhada em polegadas, então meia polegada, certo? Então, esse 20 milímetros é relacionado ao soldável e o de meia polegada é relacionado à rosca, tá bom? Eu sempre tenho uma inscriçãozinha aqui, se vocês prestarem atenção, ó, existe uma inscrição da NBR. Que NBR é essa? É a de água fria? Não. É a NBR de fabricação, no padrão de fabricação do material. Então aqui é como se estivesse dizendo assim, olha, essa peça aqui, essa tubulação de PVC, ela segue as orientações de norma da NBR 56, deixa eu ver aqui, esteja melhor legível. 5648, certo? É a NBR que trata das diretrizes e características que o material de PVC deve possuir para ser utilizado nas tubulações, beleza? Então todos vão ter essas inscrições, tá, gente? Aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, nesse T, isso aqui é um T. Eu tenho a indicação ali da mesma NBR e tem um 32. Então 32 é o quê? É o diâmetro, tá? E daqui a pouco eu falo um pouco sobre esse negócio dos diâmetros. Não é qualquer diâmetro que você encontra no mercado, não, tá? Você tem os padrões de mercado: 20, 25, 32, 40, 50. Aí vocês vão se acostumar aos poucos, tá bom? Professor, Oi. tem como o senhor responder essa última pergunta de Ingrid e as outras? É no chat, é? Deixa eu ver aqui. Sim. A cor azul, Ingrid, ela é mais para diferenciar a bucha de latão, o elemento que tem a bucha de latão, para os outros elementos. Então é basicamente assim, ó. Esse elemento aqui, ele vai ficar à mostra. Essa bordinha aqui vai ficar à mostra. Tudo isso aqui vai ficar dentro da parede, ó, tá? A parede vai ficar rebocada, vamos dizer assim, né? Ou com a cerâmica aqui para dentro. Isso aqui tudo vai ficar dentro da parede. Agora essa burcazinha aqui vai ficar à mostra. Então, a coloração dela é para indicar que é um elemento para saídas, né? Ou seja, para conexão de pontos de consumo. Torneira, mangote do vaso sanitário, né? Torneira de jardim, torneira da pia, seja o que for. Tem a bucha de latão, tá? Então a cor ela é necessária. O marrom já são as tubulações padrão, geralmente elas são soldáveis, não é isso? Então, essas cores aqui dizem respeito a alguma informação, sim, tá? Já em água quente, depois a gente vai ver que a Manco é a estrelinha, né? Todo mundo, todos os fabricantes colocam uma cor branca nas tubulações de água quente. Nós vamos ver que as tubulações são um pouco diferentes. E a Manco ela bota na cor verde, né? Que é a cor dela, a cor da marca dela. Acredita que nunca vi dessa aqui é para cruzamento. Não, realmente isso aqui, ela não é muito comum usar, certo? Mas tem no mercado tranquilo. Eu não precisei, vamos dizer assim, procurar muito não para encontrar ela não, tá? Mas é raro uma pessoa usar, porque a gente tenta não cruzar tubulações. A verdade é essa, tá bom?
O nome daquele sistema que o pessoal esquenta o cano para encaixar um no outro, o nome desse esquema aí é gambiarra. É assim, quando você esquenta um negócio desse aqui, a gente usa, mas é o certo? Não. Porque você pode alterar características, dependendo de quem está fazendo, você pode alterar características, né? Você pode simplesmente diminuir essa paredezinha aqui, ó. O que vai trazer uma manutenção muito mais rasa, vamos dizer assim. É uma manutenção muito mais próxima, tá bom? Então a gente tenta sempre evitar isso. Se você esquenta rapidamente para criar essa bolsa aqui, ó, você está dando para ver que tem uma bolsa, né? Essa bolsa aqui serve para você fazer o encaixe, ó, tá? Para fazer o encaixe. Ah, professor, e como é que é o jeito certo? Como é que é o jeito certo se esquentar não é adequado? Só um momento. O jeito certo, eu tenho uma sacolinha de conexões aqui para dar aula. Ó, o jeito certo é aqui, eu tô precisando unir esses dois, né? Na gambiarra, o cara esquenta uma delas e força para entrar. Nessa história aí, ele pode esquentar demais e fazer essa parede aqui, ó, ficar bem fininha. Parede ficando fina, manutenções mais próximas, vazamentos e tudo mais. Então, o certo é você fazer isso, ó. Existe essa pecinha, é tipo um Lego, viu, gente? Um Lego, literalmente. Existe essa pecinha, você solda ela desse lado, ou seja, bota cola e tudo mais, né? Lixa e bota cola desse lado de cá e lixa e bota cola desse outro lado de cá também. E aí ela é Professor, unida. Oi. chefe, Oi, pode falar. como é o nome dessa pecinha? Luva. Isso, eu tava lembrando. É luva, tá? Então ela tem de todo tamanho, ó. Tá aqui, eu tenho 32. Essa daqui é 32, tá? Para tubulações maiores. Essa daqui é a menor tubulação que existe, ó. Que são tubulações de 20 milímetros, tá bom? Ou seja, 2 centímetros internos. Deixa eu ver se é interno mesmo, porque eu sempre tinha essa dúvida na faculdade, se são 2 centímetros internos ou externo. Não, é externo, tá? É 20 milímetros externo, não é interno. Então aqui, o de 20 milímetros tem um pouquinho menos de 2 centímetros aqui, na parte de dentro, tá? Que a água passa. Aí a de 32, né? Já tenho 32 milímetros na parte externa também, tá bom? E por aí vai. Quais são as sequências? Eu não coloquei aqui no slide. Deixa eu colocar aqui, ó. Água fria, né? Água fria. Para água fria eu tenho 20 milímetros, 25 milímetros, 32 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros. E aí, a partir daqui, pessoal, já vai ficando um tamanho muito robusto que geralmente numa edificação ali de até 3 pavimentos é muito difícil você usar, sabe? Mas vamos lá. Só se for no barrilete. 60 milímetros. Aí agora abastecimento de água da rua, tipo assim, ou seja, a CAGES ela chega como no prédio, no prédio ou na casa, passa como a tubulação na rua. Qual o diâmetro da tubulação da rua da CAGES, né? Que ela abastece todo o bairro. Pode ser de 50, 60, 75, né? Então vem de 75 milímetros. Aí vem as grandonas, que aqui já muda o material, né? Inclusive, se for. Tem de 100, 125 e 150, tá? Lembrando, acima de 100 milímetros já é um outro tipo de material, beleza? Então, PVC normal é de 75 para baixo. Numa edificação é muito difícil você passar ali dos 60, viu? 60 milímetros, porque já é um volume de água gigantesco que passa ali, tá bom? Vazão, no caso, né? Bom, então você veja que é um Legozinho, né? Ó. Até mostrar para vocês, ó, né? Porque
Tem muita gente que faz isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ai, peraí que eu vou ter que mexer no computador. É um Legozinho que a gente trabalha tanto com isso que acaba fazendo essas coisinhas aqui, ó. Não vou conseguir mostrar para vocês, mas é o suporte do computador. Tá um monte de emaranhado de fio aqui. O suporte do computador, provavelmente vocês já viram. Inclusive, tem muita gente. Teve um arquiteto aqui na região que eu fiz um projeto estrutural para ele, que era em alvenaria, alvenaria estrutural, né? Ele queria um ambiente rústico. E aí, tudo era industrial. As instalações eram de sobrepor. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu achei muito bacana. As instalações eram de sobrepor, as tubulações de água também, né? Elas eram tipo dreno de ar-condicionado, era tudo de sobrepor, era um negócio bem industrial mesmo, tá? E aí você tinha luminárias, uns abajus que eram todos feitos de pecinhas de PVC, claro, pintadas, né? Pintadas de preto, ficava bem bacana, tá? Então, tem umas tendências aí que trazem esse negócio, utilizar essas instalações, beleza? Então tá aí, o PVC é o material mais usado, tá certo? É o material mais usado e se trata de um material que atende todas as especificações que as normas pedem para um sistema de abastecimento de água, que basicamente é manter a água limpa, né, dentro da tubulação, garantir que essa água não tenha vazamento, né, não tenha nem entrada de outros fluidos e nem saída da própria água, né, e tem que garantir também a quantidade e pressão necessárias para o funcionamento, tá bom? Isso tudo aí a gente vai ver como é que faz. Outro material que Outro material que é bem, vamos dizer assim, pode ser usado na instalação de água fria é o aço galvanizado. Só que o aço galvanizado, vocês devem imaginar, é bem mais caro, né? Porque o aço já é caro, o aço em si já é caro, né? Ou seja, tubulações de aço já é caro. E com o processo de galvanização, ele fica um pouquinho mais caro ainda, tá? Então, ó, qual é o ponto positivo? Quais são os pontos positivos das tubulações de aço galvanizado? Resistência ao calor e maior resistência mecânica, né? Muito duro, muito resistente. Quais são os pontos negativos? Sofre oxidação, o que pode ocasionar alteração das características físico-químicas da água. Faltou aí o preço, né? Que é mais caro. Paulo, mas o aço não é galvanizado, como é que ele sofre oxidação? É assim, pessoal. Algumas pessoas deixam isso de lado, né, quando estão fazendo a execução de elementos de aço galvanizado. Porém, tubulações de aço galvanizado, elas têm que ser tratadas com muito cuidado, porque a galvanização do aço, ela tem uma espessurazinha na superfície da parede do tubo. A galvanização, ela tem vários processos e a mais comum é que você cria uma camada em volta da parede do tubo, certo? Então, por exemplo, quando você dá uma pancada na tubulação galvanizada e que dá uma arranhada, entre aspas, nela, se essa arranhada for numa profundidade superficial suficiente para romper a galvanização, esse processo vai causar uma oxidação pontual, o que vai provocar no futuro, né, contaminação da água. Pode vir a causar uma contaminação da água. Então tem que ter cuidado na hora de executar, né? O certo mesmo é você pintar as tubulações. O que é pintar? Pintar é criar uma camada protetora de um outro material, tá certo? Então, o aço galvanizado. A característica positiva do aço galvanizado não é resistência ao calor? Pronto. Uma das aplicações das tubulações de aço galvanizado em instalações de água fria é para o sistema de proteção e combate a incêndio, tá bom? Ou seja, lá nos hidrantes ou nos sprinklers, né, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E tem o cobre também, esses três materiais são os mais usados, né? Tem o cobre também, que o cobre, aí, pessoal, fica caro, viu? O cobre é muito caro, né? Essas tubulações de ar-condicionado que são feitas de cobre, né?
Tubulação desse tamanhozinho assim, ó. 3/8 por aí. E é muito caro, mas muito caro mesmo, né? É tanto que tem lugar aí que, loteamento, né? Que não tem energia ainda, os fios de cobre são roubados. O pessoal só não rouba o cobre da rua, porque se pegar leva choque, né? Então, ó, o cobre ele tem pontos positivos. Ele é muito resistente ao calor, maior resistência mecânica, menor dilatação devido à temperatura, e o negativo dele é o custo, tá certo? O cobre não enferruja, né? Tem resistência mecânica, é muito, muito interessante para sistemas de abastecimento de água, tá bom? Então, só para os materiais, assim, não tem muito o que conversar, né? Basicamente é a gente conhecer mesmo as peças, né? Então a gente é um Lego, as conexõezinhas. Isso aqui é tudo injetado, tá? Então vocês sempre vão ver esses biquinhos aqui, ó, porque essas peças são feitas em injetoras, né? É praticamente o mesmo processo de fazer chinelo, só que com um material bem mais resistente, né? Você tem um molde, a prensa injetora vai e injeta esse PVC e depois vem os tratamentos, né? Para ele ficar assim, lisinho e tudo mais, tá bom? No geral, de materiais é só você entender. Quais são as possibilidades para o sistema de água fria predial? PVC, aço galvanizado e cobre. Cobre é muito caro. Aço galvanizado é usado muito em instalações de incêndio, né? Ou em casos bem específicos. E o PVC é o mais utilizado, tá bom? Quais são os componentes, pessoal? Olha só. É, nas instalações de água fria, eu tenho como se fosse um Lego, tá? Eu vou falar bastante esse negócio de Lego. Toda tubulação que eu precisar, ela vai ter tudo que eu precisar fazer. Se eu precisar fazer uma curva, vai ter um elemento, um componente específico para aquilo. Se eu precisar fechar a água e abrir de novo em outro momento, eu tenho um resistor para fazer aquilo. Se eu precisar aumentar o diâmetro, existe uma peça que passa de um diâmetro para o outro. Aumentar o diâmetro não, né? Sempre diminuir, na verdade. Então, eu vou ter uma pecinha para fazer isso. Deixa eu pegar o resistor aqui, só um momento. Porque aí, cada tubulação tem a sua correspondente. Voltei. Ó, toda necessidade, né, de fazer alguma mudança de direção, controle de fluxo, essas coisas, eu vou ter um equipamento específico, né? Então, por exemplo, quero botar uma conexão de soldável para roscável, né? Se eu precisar fazer a união aqui, ó, de algum material, eu tenho também. Existem flanges para você fazer a ligação na caixa d'água. Então, para tudo existe uma necessidade, tá certo? Então tá aqui, ó, registro para controlar o fluxo. Aí eu pergunto, esse aqui é o registro que você vê no seu banheiro? Provavelmente não, né? No sítio, na casa do meu pai, eu morava num sítio, fazia ensino médio, essas coisas, né? Ele era mais novo, era num sítio que eu morava. E o nosso banheiro era com esse registrozinho aqui, ó, tá? Ou seja, um registrozinho que é de manutenção. E a gente usava no banheiro. Mas os banheiros, né, geralmente você coloca tubulações e conexões. A amostra, elas são aquelas cromadinhas, né? Ficam mais bonitas, mais agradáveis. Então, ó, as tubulações de água fria são essas marronzinhas, tá bom? Então, para tudo tem conexão, beleza? Aí uma pergunta aí que geralmente os alunos fazem. Paulo, por que que, por que que você disse que não pode esquentar, mas você, quando vem pronto da loja,
Dá para ver assim, ó, igual essa conexãozinha aqui. Ela tem as bolsas que a gente chama, né, ó, que é um pouquinho maior. Só que isso aqui, pessoal, é feito num processo industrializado, né? É um processo controlado que garante que, mesmo com essa bolsa, ela ainda vai ter uma certa parede rígida, né? Que vai ter uma certa união. Então, é diferente de você colocar na mão de uma pessoa que pode esquentar demais. Quando for torcer, chega o cano gira, né? O cano torce, e aí você não garante que essa tubulação vai estar com o tamanho de parede mínimo que a norma solicita, tá certo? Então, as tubulações que já vêm prontas, elas geralmente vêm com essas bolsazinhas, vocês estão vendo aí na foto, ó, tá? As tubulações geralmente elas vêm com um tamanho ali de 6 metros, né? Algumas até com 12, que é o dobro, mas geralmente são 6 metros. E aí, sempre tem uma ponta assim, ó, lisa, e tem uma ponta com bolsa, tá certo? Sempre é assim. Essas tubulações brancas que vocês estão vendo aqui, ó, elas são para tubulações de água quente. Ela é um pouco diferente dessa marrom, tá certo? Mas a gente conversa sobre isso um pouquinho mais na frente. Bom, então, tubos e conexões, tem também os registros, né? Que eu mostrei para vocês, ó. Tem esse registro aqui, que é um registro industrial. Vou já explicar uma diferença entre os registros. O funcionamento dos registros tem uma diferença, tá, gente? Ó, se vocês olharem esse daqui, esse registro, ó, eu vou girar ele mais ou menos aqui um quarto, mais ou menos não, literalmente um quarto de volta, né? Eu só girei aqui um quarto de volta, ó, e ele já abriu ou fechou. Você está dando para ver aqui dentro, ó? Deixa eu ver aqui se dá para vocês visualizarem. Erro de montagem. O vazamento acontece por erro de montagem. Você não colocou a cola suficiente, não lixou, né? Então, ó, tá dando para ver aqui a parte interna dele, ó. Quando eu vou fazer aqui o fechamento, vocês estão vendo que tem um globo lá dentro. Existe um globo lá dentro que ele fecha quando eu termino de fazer esse giro, ó. Certo? É um globo que se fecha, tá? Eu só tenho um giro aqui, ó, de um quarto de volta só. Um quarto de volta tá aberto ou tá fechado, tá bom? Existe um outro tipo de registro que é o registro de pressão, que a gente chama, tá? O registro de pressão, ele já tem uma configuração diferenciada, porque esse registro de pressão, ele você dá várias voltinhas nele para poder ele abrir ou várias voltinhas para ele fechar. É como se dentro da tubulação ele é uma comporta, que ela fecha, você vai ali girando, é um parafuso, ele vai fechando ou abrindo, certo? E aí, essa comporta, ela lhe dá um pouquinho mais de precisão, né? Ela lhe dá um pouco mais de precisão. Então, se você quer deixar só metade aberta, por exemplo, você dá um certo controle ali de qual a vazão que vai estar passando, entendeu? Então, aqui na imagem, ó, nós temos dois registros. Eu trouxe aqui dois registros, um de gaveta, que a gente chama, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, tá? Esse de manutenção. E tem, esse aqui é o de gaveta, ó. E esse daqui é o de pressão, tá? Então, ó, gaveta e pressão. Qual a diferença dos dois? É o método de fechamento, tá? Um é uma comporta e o outro é um globo. Esse aqui de gaveta, ó, é um globo. Até ajuda, né? G, gaveta, globo. E esse P aqui é de pressão, tá? Ou seja, você vai fechando a comporta e abrindo. Você dá várias voltas para poder ele abrir ou fechar, tá bom? Quando é que eu uso de gaveta, Paulo? E quando é que eu uso de pressão? Pessoal, de gaveta eu costumo, para fazer para facilitar o entendimento, gaveta ou tá aberta ou tá fechada. Não, Paulo, se eu quiser abrir só metade, não, não invento não. Ou tá aberta ou tá fechada. A gaveta foi feita para estar aberta ou fechada. Se ela tiver 1 centímetro aqui, ela tá aberta, né? Então, ou tá aberta ou tá fechada. Ou seja, rapidamente aqui, ó, aberto, fechado. Aberto, fechado. Isso aqui é o de gaveta. E o de pressão,
Aí não, eu tenho um fluxo bem grande, eu posso abrir ele demorando, tem que girar um bocado para poder ele abrir totalmente e girar um bocado para ele fechar. Eu tenho mais precisão, porque eu tenho muito mais giro para poder abrir ou fechar. Eu posso controlar o fluxo, tá bom? Que é geralmente o chuveiro, o registro que fica no chuveiro. Você controla ali o uso dele, tá certo? E geralmente os de pressão vêm com acabamento, tá bom? Hoje em dia está bem comum as pias, né, de cozinha, elas virem registros de gaveta, que são aqueles que você levanta rapidinho aqui, ele já abre. Baixa só mais um pouquinho, ele fecha, não é isso? Beleza? Aqui um componente que vocês não vão ouvir direto falando, na casa de vocês não tem isso daqui, tá? No prédio da Unijuazeiro não tem isso daqui. Então, assim, não é um negócio que você vê comumente, não. Que é um negócio chamado redutor de pressão. É comum você ver ele em prédios, tá? É comum você ver ele em edificações muito altas. Por quê? Nós não vimos que a pressão, o que importa para dar pressão em um determinado elemento, não é a altura da lâmina de água? Digam sim. Então, essa Sim, altura da lâmina d'água, quando você tem um prédio de 20 andares, por exemplo, vamos considerar que seja conta de padaria, metros de piso a piso, né? Então, eu estou falando de um prédio de 60 metros, no mínimo. Então, pô, 60 metros de coluna d'água é muita coisa, gente. Né? Você imagina você mergulhar numa piscina de 60 metros. É muita pressão, tá? Então, você precisa, em alguns momentos, de redutores de pressão, que são esses elementozinhos aqui, ó, que você tem uma regulagem na parte de cima, você tem uma regulagem aqui na parte de cima, ó. Aqui em cima tem uma regulagem que você freia mais a água. Para a água entrar aqui e sair aqui, ela é freada, né? Existe um freio, literalmente, para que a água perca pressão. Ah, Paulo, quer dizer que tem alguns momentos que eu preciso diminuir a pressão em vez de aumentar? Sim, tá bom? Em algumas configurações você precisa diminuir. Então eu tenho os tubos e conexões, registros e redutores de pressão, né? E os equipamentos de consumo. A gente chama de equipamentos de consumo exatamente aqueles elementos que você tem contato. Então, geralmente são elementos um pouco mais acabados, né? Um vaso sanitário, uma pia, um chuveiro, que são aqueles elementos que a água passou todo aquele processo que a gente viu desde a primeira aula, né? Há um mês atrás, passou por todo aquele processo de captação, tratamento, reserva, distribuição, transporte, chegou no reservatório para poder ser distribuído. E aqui é o único momento em que você entra em contato com essa água. Aqui é o local onde essa água vai ter sua utilidade, tá certo? É quando ela aparece para você. E, por consequência, por ela estar sendo usada, aí ela já deixa de ser água potável e passa a ser esgoto, tá bom? Então, os equipamentos de consumo são torneira, vaso sanitário, chuveiro, tá? Qualquer coisa que use aí a água proveniente da instalação predial, tudo bem? Agora, beleza. Eu sei que eu tenho os tubos e conexões, registros, redutores de pressão e equipamentos de consumo. Mas como foi que a água saiu do reservatório e chegou aqui nesses pontos de consumo? Quais são os nomes dos elementos? Vamos começar a ver o nome desses elementos, beleza? Olha só, nessa imagem aqui à esquerda de vocês, essa imagem aqui à esquerda de vocês, existe uma configuração pequena de uma casa térrea, tá bom? Casa térrea. Então, é uma casa pequena. E aqui do lado direito existe uma consideração de um elemento de uma arquitetura de multiníveis, né? Ou seja, de vários pavimentos, tá bom? Qual a diferença delas duas? Pessoal, basicamente, de um determinado ponto para a saída da água, ou seja, até chegar nesse elementozinho aqui, ó, que é o elemento azul que você vê, né? Eles são todos iguais. Porém, entre o reservatório e esses pontos de consumo azulzinhos, né? Que são as duchas, os joelhos de tomada d'água,
existe uma grande, vamos dizer assim, quantidade de equipamentos, de conexões, né? Essas conexõezinhas aqui, ó, curvas, luvas, tubulações, joelhos, T's, né? O T, que é para poder fazer uma tomada de água, dividindo o fluxo. Então, existem várias conexões aí envolvidas, beleza? E aí, a gente precisa entender o nome, a funcionalidade de cada um deles, porque eles vão ocupar espaço internamente, geralmente internamente, na sua arquitetura. Então você tem que conhecer quem é esse danado aí que tá deixando um dente na minha sala, né? Que está deixando um dente ali no meu quarto. Vamos entender. Então, olha só, primeiramente desse lado esquerdo aqui, pessoal, eu tenho um reservatório, que é a funcionalidade dele a gente já entendeu como é, né? Como é que eu chego nesse reservatório. E aqui existe uma tomada d'água nesse reservatório que vem alimentar uma sequência de vários pontos de consumo, tudo bem? Do mesmo jeito aqui, ó, existe um reservatório e existe uma tomada d'água que sai para alimentar um monte de pontos de consumo. E aí, para cada saída dessa daqui, ó, vai ter ali um chuveiro, um vaso sanitário, uma pia, tá certo? Então, nessas saídas aqui vão ter várias tubulações de consumo, tá? Então, vamos começar a aprender o nome das instalações. Bem aqui abaixo do reservatório, existe uma tubulação que ela é chamada de barrilete. Bem aqui, ó, tem uma tubulação que é chamada de barrilete. Barrilete vem de barramento. Barramento é aquela distribuição em barras para a saída de vários ramais, né, de várias sequências, vamos dizer assim. Então é uma tubulação que origina várias outras. Tudo bem? E nesse barrilete, o que é que eu tenho dentro dele? Vários registros para controlar o fluxo. Se eu precisar fazer uma manutenção de um lado do prédio, eu não preciso tirar o abastecimento do prédio inteiro para fazer uma manutenção que só é necessária do lado direito. Por exemplo, quebrou uma tubulação num pavimento, no pavimento não, quebrou uma tubulação do lado esquerdo do prédio. Geralmente, o lado esquerdo tem uma coluna de distribuição. Então, eu posso fechar o registro só daquela coluna. Os outros apartamentos, né, do lado direito, do meio, não ficam sem água. Então, para que ter o estresse de um prédio inteiro se eu posso ter o estresse apenas do lado direito ou do lado esquerdo do prédio? Não é isso? Então, existem essas possibilidades que, além de facilitar a manutenção, dão uma maior possibilidade de ajustes na edificação, tá bom? Então, ó, no barrilhete existem esses negocinhos aqui, ó, registros para manutenção. Geralmente esses registros são de quê? Gaveta, tá bom? São registros de gaveta, iguais a isso aqui, ó. Só que, óbvio, num barrilhete as tubulações não vão ser pequenininhas assim, não. Tem que ser grandona, né? Aí de 50 para cima, tá? Do barrilhete, para onde é que vai essa água? Olha, do barrilete, essas tubulações elas vão ser encaminhadas para os pontos onde elas vão descer no prédio. Esses pontos onde elas vão descer no prédio são chamadas, essas tubulações que descem, elas são alinhadas aqui, ó, e descem todos os pavimentos, ou parte dos pavimentos, são chamadas de colunas de distribuição. Então é fácil de lembrar, ó. Barrilete, barramento, tem um barramento, fica embaixo do reservatório. Depois do barrilete vem o quê? As colunas de distribuição. Coluna, não já lembra um elemento vertical, né? Coluna, a gente lembra do pilar, não é isso? Coluna é um elemento vertical. Então, pronto, coluna de distribuição é aquele elemento vertical que tem a função de levar a água lá de cima da cobertura, de onde está o reservatório, passa por todos os pavimentos e vai abastecendo esses pavimentos, tá certo? É como se fosse, tenta imaginar assim, ó, é como se fosse a Castelo Branco, uma avenida, né? Uma avenida que a gente chama de coletor-tronco na engenharia de tráfego. Uma avenida que vai pegando o fluxo de carros de vários bairros para levar para algum centro. No caso aqui não é bem um centro, né? É o Triângulo, que é um centro comercial, vamos dizer assim, né?
Então a Castelo Branco ela pega várias outras ruas menores e vai sendo abastecida por eles para levar esse fluxo até um determinado ponto em comum, não é isso? Então é como se fosse basicamente isso, só que o fluxo, ao invés de ir para o centro, é como se estivesse voltando do centro, tá? Então, onde é que tem mais carros? Na Avenida Castelo Branco. E aí, quando ela vai chegando nos bairros, não tem outras avenidas menores que os carros vão indo para ela, não é isso? Então, as colunas de distribuição são as grandes avenidas e os ramais são as, vamos dizer assim, as avenidas pequenas de bairro. Então, a ideia é que as colunas de distribuição pegam aquele volume maior de água lá dos reservatórios e levam para os pavimentos. E aí ele sai distribuindo em cada pavimento, tá certo? E quem é que pega essa tubulação, né? Quem é que pega dessa tubulação, dessas colunas? São os ramais. Então, basicamente, pessoal, se você fizer uma analogia, é basicamente assim, ó. Tubulações verticais são chamadas de colunas. Tubulações horizontais são chamadas de ramais. Tudo bem? E aí, só na ponta, lá no seu banheiro, né, é que existe uma tubulação chamada subramais. Esses subramais podem ser verticais ou horizontais. Então, vamos ver aqui os nomes, tá? Os nomes são, a gente vai ver isso um por um, calma, não precisa anotar, porque a gente tem aqui os slides de definição. Então, existem as colunas de distribuição, que fazem o transporte vertical, coluna vertical, da água, né, para levar ela até os pavimentos. Nos pavimentos existem os ramais, ramais de distribuição. Eles pegam a água da coluna de distribuição e levam essa água até os subramais. E o que são os subramais? São esses trechinhos de tubulação que existem aqui, ó. Isso daqui, por exemplo, pessoal, ó, é um subramal. O que é um subramal? É aquele elemento que vai alimentar diretamente os pontos de consumo, ó. Chuveiro, lavatório, ducha higiênica, pia, tanque, torneira. Então, esse trecho de tubulação aqui é chamado de subramal. Aqui, ó, eu posso dizer que é uma coluna de distribuição? Até posso, mas só tem um pavimento, né? Então, se eu chamar aqui de ramal de distribuição ou de coluna de distribuição, tanto faz, tá bom? Isso aqui não tem esse problema de nomenclatura exata, não. Então, aqui, num caso desse aqui, você pode chamar isso aqui ou de coluna ou de ramal, tá bom? Ramal de distribuição. Isso aqui são os subramais. Beleza? Vamos ver isso aqui um por um. Ó, colunas, ramais e subramais de distribuição predial, tá? O que é uma coluna de distribuição? Por definição, uma coluna de distribuição é uma tubulação que se origina do barrilete e que conduz a água até os ramais de distribuição em cada pavimento. Vou repetir. As colunas de distribuição são tubulações que se originam do barrilete e que conduz a água até os ramais de distribuição em cada pavimento. Então, se ela atravessa pavimentos, né, se ela tem que abastecer os elementos, os ramais de distribuição em cada pavimento, então é um tipo de tubulação vertical que vai levar a água do reservatório até os ramais de distribuição em cada pavimento que existe ali naquela edificação, tudo bem? Pode ser um duplex, pode ser um prédio, pode ser qualquer elemento vertical aí, tá bom? Então, a partir de uma casa de 2 andares, você pode dizer já, existe uma coluna de distribuição aqui de água. E aí, por concepção, se uma coluna de distribuição alimenta vários pavimentos, vocês acham que a coluna ela é robusta, ela é grande? Sim. Se ela vai abastecer vários pavimentos, ela tem que ser grande porque ela vai levar água para vários pavimentos, não é só para um, tá bom? Já os ramais, eles não têm a função em cada pavimento, né? Os ramais de distribuição, eles têm uma função em cada pavimento. Ou seja, ela pega a água de uma coluna que está descendo ali, vai lá e pega um pouquinho de água. Esse ramal de distribuição, ele só está abastecendo, por exemplo, um apartamento. Ele pega a água daquela coluna e vai abastecer, por exemplo, os 2 banheiros do apartamento e a cozinha.
Então, é um ramal de distribuição que alimenta apenas aquele apartamento ou aquele andar. Então, é óbvio que é uma tubulação menor do que a tubulação de coluna, não é isso? Então, é uma sequência, né? Já que a água está vindo do reservatório até o ponto de consumo, então vai uma acumulação, um acúmulo de vazões. E a gente vai ver isso, viu? Então, ó, o ramal de distribuição é um segmento da rede que capta a água das colunas de distribuição e distribui para os subramais. Então, a função do ramal de distribuição é pegar a água de uma coluna que está passando em algum shaft ou em algum lugar, e a gente vai ver o que é shaft, e alimenta ali os subramais. Por exemplo, eu posso ter um ramal de distribuição que pega a água de uma coluna e abastece uma cozinha, um banheiro e a lavanderia. Entenderam? Posso ter aí essa configuração, certo? E por último, o que são os subramais de distribuição? Tubulações que se originam, desculpa aí, erro de concordância, do ramal de distribuição e compreende o último segmento da rede de distribuição predial. Ou seja, ela pega a água de um ramal de distribuição, é uma filinha, né? Sempre é coluna, ramal, subramal. Coluna, ramal, subramal. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia dizer, repitam comigo 3 vezes. Coluna, ramal, subramal, né? Parece ridículo, mas na hora da prova você lembra. Então o subramal ele é o último. Se o subramal é o último, você imagina que ele é o tubo mais fino ou é o tubo mais grosso? Diga mais fino. É um dos mais finos. Agora, eu posso usar, pode ser que no dimensionamento, isso aqui é de 20, tá? De 20 milímetros. Pode ser que no dimensionamento você precise usar um de 25, tá? Que é o segundo menor, vamos dizer assim. Não é muito difícil de você ver isso não, tá bom? Agora, é impossível você ver, por exemplo, uma tubulação de um subramal com um diâmetro grandão, tipo de 40, de 32 milímetros, tá? Nem existe essa peça aqui azulzinha, ó, para isso. Lembrando, essa peça azulzinha é a peça que fica na saída, né? É o que você vê no banheiro, é o que você vê na cozinha, é essa boquinha azul aqui, ó, tá bom? Então, é raro você ver essa tubulação aqui maior do que 25 milímetros. 25 milímetros é geralmente o mais comum, tá bom? Então vamos aqui recapitular. Qual é a função de uma coluna de distribuição? Ela é uma tubulação vertical que tem a função de levar a água lá do barrilete, que fica embaixo do reservatório, e ir distribuindo essa água nos ramais em cada pavimento. Tudo bem? Então é um elemento vertical. O ramal de distribuição. O ramal de distribuição está em cada pavimento. É uma tubulação horizontal que tem a função de coletar a água que passa ali na coluna de distribuição. A coluna de distribuição está descendo, ela vai lá e conecta, tá bom? Para fazer uma tomada d'água. E o que é um subramal de distribuição? São aquelas tubulações que estão no final, na ponta, né? Ou seja, a função desse subramal é alimentar esses pontinhos azuis aqui, que são os pontos de consumo, tá bom? Então, é a tubulação que recebe água dos ramais de distribuição e é o último segmento de rede, sendo responsável pelo abastecimento dos pontos de consumo. Quem são os pontos de consumo? Chuveiro, torneira da pia, saída do vaso sanitário, saída da ducha higiênica, beleza? Então, esses são os subramais. Então, coluna de distribuição é vertical, ramal de distribuição é horizontal e o subramal de distribuição ele pode ser vertical e horizontal, dependendo da configuração, tá certo? Ela em alguns momentos pode ser vertical para poder pegar a água dali daquele registro, daquele ramal de distribuição e levar até os pontos de consumo, tá certo? Então aqui, ó, tem um exemplo, uma representação aqui, que é uma representação que é importante que vocês entendam que representação é essa. Isso aqui é a perspectiva isométrica, tá? Num projeto hidráulico é quase que obrigatório. Na verdade, é obrigatório, tá? Você ter a representação isométrica, não do projeto todo, não precisa ser do projeto todo, não, mas de todos os subramais você precisa ter, tudo bem?
Ó, para que serve essa representaçãozinha aqui? Ela serve para você ver os elementos de uma forma mais real. Porque se eu olhar de cima, essa tubulação aqui, por exemplo, ó, ela não vai ser vista de cima. Nem essa, nem essa, tá? Vai ser visto só um ponto. Você não consegue ver a forma com que ela vem e é representada, né? A forma com que ela desce e alimenta os outros pontos de consumo, tá certo? Então, a representação isométrica é uma representação monofilar, então você tem ali como se fosse só uma linha representando o tubo, não é nada, não é nenhum tipo de representação, não sei, não precisa de render, não precisa de volume, né? Não precisa desenhar o tubo lá com 20 milímetros, não precisa disso, tá bom? Vez ou outra a gente recebe alguns projetos aí feitos no Revit hidráulico, né? Fica muito bonito, fica. Mas aí você vê alguns problemas, por exemplo, os barrilhetes de 25 milímetros, o que acaba com a pressão da casa, né? Então, assim, a pessoa se preocupa muito em representar bem, mas o conteúdo, que é dimensionar bem as tubulações, não vem. E hoje em dia, pessoal, tem muito disso, né? Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com o parecer do que o ser, né? Parecer, parecer do que ser. Então é melhor a postagem do que a qualidade. Então, às vezes acontece de você ver projetos que são muito bem representados, muito bonitos, né? 3D, não sei o que, pintada, cores e tudo mais, mas não tem conteúdo. O dimensionamento das peças são mal feitos, né? Bom, então aqui eu tenho os elementos. Aqui é uma casa térrea inicialmente, então você tem aqui um registro que pode ser chamado de barrilete, né? Vamos dizer aqui, é o controle de fluxo. E aqui não tem coluna, porque é uma casa térrea. Você tem aqui esse elemento, ó, horizontal, que está indo abastecer vários subramais, tá certo? Então esse elemento em vermelho aí, e agora eu vou botar um elemento azul. O elemento azul, ó, são os subramais. Então o vermelho é o ramal de distribuição, tá certo? Tá levando essa água pelo teto, ali embaixo do forno, em cima do forno no caso, para alimentar todos esses subramais. E quem são os subramais? Tá aqui, ó. Subramal aqui dessa cozinha. Aqui, o subramal dessa lavanderia. E aqui, o subramal desse banheiro. Deu para entender? Então, um ramal de distribuição pode abastecer mais de um subramal, tá certo? Assim como uma coluna de distribuição pode abastecer vários pavimentos. Tudo bem? Ninguém fez pergunta, então acho que está tudo certo, né? Bom, então isso daqui é uma representação isométrica, depois a gente vai ver que é uma representação muito importante na hidráulica, tá? Pessoal, como é que eu dimensiono as tubulações? Olha só, qual é a função de uma tubulação, né? Ela tem que garantir que a água seja transportada de forma eficiente, né, com pouca perda de carga, impedindo que essa água seja contaminada, e tem que disponibilizar água na quantidade certa. Vocês concordam? Não adianta eu ter uma tubulação pequena demais que não vai conseguir atender ali a demanda de 3, 4 banheiros, por exemplo, numa casa grande, né? Então é importante que eu faça o dimensionamento das tubulações de forma correta. E como seria o dimensionamento dessas tubulações? Vocês lembram que eu falei para vocês que na hidráulica as normas ajudam muito a gente? Elas mastigam tudo para a gente, né? Então, basicamente, pessoal, é leitura de tabela de novo, viu? Vocês viram que no dimensionamento do reservatório nós estamos verificando ali a quantidade de água que tem que ser reservada, não é isso? Agora nós vamos ver a quantidade de água que tem que ser disponibilizada no ponto de consumo. É assim, eu ter água lá no reservatório não quer dizer que
essa água estará disponível na quantidade certa no ponto de consumo, não, tá certo? Porque imagina o seguinte, essa daqui é a menor tubulação que existe no mercado, tá bom? Ela é de 20 milímetros. E se eu colocasse uma tubulação para abastecer um chuveiro, não colocasse uma tubulação dessa aqui de 20 milímetros, colocasse uma tubulação que, vamos dizer que se existisse aí, uma tubulação de 5 milímetros, bem pequena. Vocês acham que ia conseguir chegar à mesma quantidade de água nesse chuveiro, com uma tubulação e com a outra? Vocês acham que a quantidade de água é a mesma? Não. É óbvio que não, né? Pois é. Então, quando o diâmetro é muito pequeno, existe uma limitação ali, um máximo de vazão que essa tubulação consegue transportar. Chega no limite dela, tá? Em algum momento chega no limite dela. Ela não consegue transportar mais que aquilo. Do mesmo jeito, nessa tubulação de 20. Existe ali um limite que essa tubulação de 20 não consegue mais deixar mais água passar. Você pode aumentar a pressão. Você vai ou estourar a tubulação ou quebrar a bomba, tá? Pode botar pressão nessa tubulação que não vai sair mais água. Ela vai chegar no limite ali que ela vai sair uma quantidade de água e depois não consegue sair mais, tá bom? E aí você tem que passar para uma tubulação maior, né? De 32, depois de... Não, 25, depois de 32, depois de 40, depois de 50, tá bom? Então, como é que eu faço esse dimensionamento? Pessoal, tudo tabelado. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Existe um princípio que a gente já está tratando aqui, que tipo, se uma tubulação vai abastecer um banheiro, ela tem que ter uma capacidade mínima de vazão. Se ela vai abastecer, vamos dizer que seja um ramal de distribuição que vai abastecer 2 sub-ramais de banheiros. Esse ramal de distribuição não já tem que ser maior? Porque vai levar mais água, não é? Essa mesma lógica, uma lógica simples, fácil de entender. Quanto maior a quantidade de pontos de consumo que eu tenho que abastecer, maior é o diâmetro da minha tubulação. Tudo bem? A lógica é sempre essa. Então vamos lá. Ó. Como são dimensionados os diâmetros das tubulações? Ó, a lógica é essa. Cada ponto de consumo, né, ou seja, cada chuveiro, cada torneira, cada vaso sanitário, ducha higiênica, cada ponto de consumo demanda uma vazão mínima para o seu perfeito funcionamento. Vazão, pessoal, a unidade de vazão, ela é, vou colocar aqui no chat para ficar registrado. A unidade de vazão, ela é essa daqui, ó. O que é difícil? O que é difícil, Joel? Vi agora a mensagem. Unidade de vazão. Pronto, tá entendendo, né? Beleza, qualquer coisa fala aí que a gente reforça. Ó, unidade de vazão é sempre, vou colocar até aqui entre parênteses, é sempre um volume dividido por uma unidade de tempo, tá bom? Unidade de vazão é volume por tempo. Então é a quantidade de água, né? O volume de água por uma questão de tempo. Então pode ser metro cúbico por segundo, pode ser litros por segundo, pode ser uma coisa bem alta, né? Metro cúbico por segundo. Pode ser metro cúbico por hora, que é um pouco menor. Então veja, são unidades de volume dividido por unidades de tempo, ou seja, a quantidade de água que passa em algum determinado local por unidade de tempo, né? Seja por segundo, por hora, por minuto, tá bom? Então, essas aí são as unidades de vazão. Então, a vazão, se você observar, ela está diretamente ligada a uma quantidade de água que está sendo disponibilizada, tudo bem? Para abastecer os pontos de consumo. Então, ó, essas vazões mínimas, né, para cada equipamento funcionar, para um chuveiro funcionar, precisa ter uma vazão mínima, ou seja, uma quantidade de litros por segundo
mínima para que ele funcione. Estas vazões, por sua vez, foram relacionadas a pesos, que são indicadores de quanto aquele ponto consome. Então, olha só, o que são esses pesos? Esses pesos são a correlação baseada no amadurecimento de norma, tá? Ou seja, isso aí é uma coisa que já vem sendo estudada há muito tempo, e aí foi feita uma relação de pesos. Esses pesos correlacionam um chuveiro considerando o quanto de água que um chuveiro precisa para funcionar bem, para proporcionar conforto para o usuário, e o quantas vezes ao longo do dia esse chuveiro é usado, tá? Então, por isso que é, vamos dizer assim, necessário você transformar uma unidade de vazão em peso, tá? Que é uma unidade, o peso é uma unidade adimensional, não tem unidade, é só uma relação, tudo bem? E aí depois você tem um somatório desses pesos que vão lhe dar o quanto de água que você precisa para atender. Daqui a pouco vamos para a prática e aí dá para entender bem melhor, tudo bem? Professor, Fala. vazão é diferente de pressão, né? É assim. Pressão é força, vazão é quantidade, tá? Então, vou fazer uma associação aqui que geralmente, quando eu estou em sala de aula, funciona muito bem. Vamos tentar fazer funcionar aqui também, tá? A diferença entre vazão e pressão. Qual é? Vamos lá. A vazão, ela, a unidade da vazão é um volume de água por uma unidade de tempo, não é isso? Então vamos tentar imaginar que uma tubulação assim, ó, é como se fosse um corredor onde existem pessoas andando nesse corredor, andando em fila, tá? Se o corredor é estreito, a fila vai ser única, correto? Pronto. Se o corredor for largo, largão, eu consigo passar mais pessoas ali por unidade de tempo, concorda? Pronto. Sim. Uma outra forma de eu aumentar a quantidade de água que passa ali não é fazendo as pessoas correrem, ou seja, aumentando a velocidade da água. Sim. Só que existe um momento em que as pessoas podem correr, meu amigo. Chega no limite. Vão começar a esbarrar, vão começar a bater, a ter turbulência, a ter perda de carga, certo? Porque existe um limite. Então, é esse o limite das tubulações. Chega num ponto em que, se eu quiser que mais pessoas passem nesse corredor, eu preciso aumentar a largura dele para passar mais gente. Eu não posso simplesmente querer que as pessoas corram. Corre mais aí, corre mais, corre mais. Não. Chega um limite, tá bom? É a mesma coisa em tubulações de água. Quando você está lá no jardim, né? Tem a pressão da água aqui, está uma pressão tal. E aí você tem que imaginar o seguinte: a pressão é a força com que a água está saindo. A vazão, ela é a quantidade de água que está saindo. Então, tem uma relação entre as duas? Tem, mas elas não são a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu começar a apertar o dedo aqui, ó, eu estou diminuindo a área de saída. Eu estou diminuindo a área de possibilidade de saída dessa água. Eu não estou alterando vazão. Até um determinado momento, eu não estou alterando a vazão dessa água, tá? E nem a pressão. O que eu estou mudando é a velocidade que a água está saindo. Então, imagine que eu venho um corredor que dá para duas pessoas ficarem uma do lado da outra, só que chega no final do corredor, a porta ela é só metade do corredor. Então, para que o fluxo de pessoas continue o mesmo, na hora da saída, as pessoas têm que passar na porta mais rápido. Vocês concordam? Vão chegar duas pessoas, tem que sair duas no mesmo momento. Então, é isso que está acontecendo quando você aperta aqui. Vai chegar um momento, sim, que você vai apertar tanto que você vai estar evitando, vai estar freando essa água. A partir daí, você está influenciando na vazão dela. Tá bom? Bem, então, a diferença entre vazão e pressão, basicamente é assim: a vazão é a quantidade e a pressão é a força. É só você olhar para as unidades. Eu coloquei aí a unidade de vazão, não é isso? Agora eu vou botar a unidade de pressão. Nós já vimos que a unidade de pressão ela é MCA. Só que antes de chegar naquela conclusão do MCA, nós temos uma unidade realmente de pressão, de força sobre área, né? Então, ó, unidade da pressão, ou de pressão.
A unidade de pressão é o quê? É quilograma-força por centímetro quadrado, unidade de força. De pressão, desculpa. É força sobre área. Quilograma-força, tá? Então, quilograma-força por centímetro quadrado, MCA, que nós já entendemos que MCA é uma unidade de pressão, né? KPa, quilopascal, tá bom? Então, eu tenho essas unidades aí que são de força, de pressão, força sobre área. Que área é essa? Seção transversal do tubo. Então, a força que a água está passando aqui versus o seu diâmetro da seção transversal, relaciona aí a pressão que ela tem, tudo bem? Que na hidráulica a gente simplifica transformando isso em MCA, tá bom? Muito bem, então a diferença entre elas duas é isso. Pressão é uma força sobre uma área e vazão é uma quantidade de água que passa por uma seção transversal durante um determinado período de tempo. Então, na prática, qual é a diferença das duas? A vazão diz respeito ao diâmetro das tubulações, certo? Ok, tudo igual. Na prática, vazão diz respeito ao diâmetro das tubulações e pressão diz respeito à altura do reservatório e às perdas de carga que você perde na tubulação. Tudo bem? Então, vou até colocar aqui para registro. Aí vocês já anotam aí também, tá bom? Ó. Cadê? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vazão está relacionado ao diâmetro das tubulações. Beleza? Diâmetro está relacionado. Vazão está relacionado ao diâmetro das tubulações. E pressão está relacionado a duas coisas. Posso dizer duas coisas, né? Dois indicadores, vamos dizer assim. Que é a altura do reservatório. Reservatório. E perdas de carga ao longo da tubulação. Vou botar só perdas de carga. Deu para entender isso daí? Então, ó, vazão diz respeito ao diâmetro das tubulações. É a quantidade de água que está sendo disponibilizada. Qual é a unidade de vazão? Né? Metro cúbico por hora, metro cúbico por segundo. Então, é a quantidade de água. E pressão diz respeito à altura do reservatório versus as perdas de carga que a tubulação tem, tá certo? Ou seja, é pressão, é força que a água tem para passar numa seção transversal. Tudo bem? Professor, Oi. e onde tem essas perdas de carga? Pronto, perda de carga é um assunto que a gente vai estudar de forma bem pausada, tá certo? Pode ficar tranquilo quanto a isso. As perdas de cargas, elas ocorrem aqui, ó. Um joelho desse aqui. A água, ela vem aqui com uma velocidade, uma facilidade de andar num negócio reto, né? E aí, quando chega bem aqui, ó, ela tem que mudar de direção de uma vez, né? Então, eu tenho aqui uma turbulência. Tem uma barreira, uma torrada aqui, né? Um freio. Então, isso é uma perda de carga que a gente chama de perda de carga localizada. É localizado nesse ponto. E existe também a maior, que é a perda de carga, maior não, mas assim, uma das principais. É a perda de carga que ocorre a cada metro de tubulação aqui, ó. A água vai andando aqui, ó, nessa tubulação e tem as paredes, não tem? Aqui, ó. Não tem essas paredes da tubulação? As paredes internas? Pessoal, se existe um movimento e contato com a superfície, o que é que existe? Digam um atrito. Existe o atrito. Então, o atrito, ele já vai freando a tubulação também. E toda conexão, assim, essas conexões assim, ó, vocês estão vendo que tem algumas arestas internas, ó, algumas, né, reduções, ó, tem umas barreirinhas aqui. Isso tudo aqui vai freando a água. É como se você fosse a água, você está num corredor, um corredor que tem uma boneca, duas bonecas, uma do lado e outra do outro. Não vai dificultar a sua passagem? Se
se você está caminhando numa procissão por um motivo que não importa, num corredor e tem uma boneca, você não vai se esbarrar nessa boneca, não vai atrapalhar o fluxo de pessoas? Se tem um hidrante no meio do corredor, tem um hidrante e o corredor é muito pequeno. Acontece muito, viu? O arquiteto, ó, isso é feio para todo mundo, viu? Ó, o arquiteto faz o projeto, nem sequer faz uma pesquisinha básica ali para ver se o seu projeto se enquadra nas necessidades de combate a incêndio, para usar hidrante, né? Ou seja, o seu projeto vai precisar de hidrante. Aí faz um corredor bem fininho, bem estreito, né? 1,20 m. Aí vem uma caixa de hidrante que tem ali seus 25 centímetros, não lembro agora de cabeça, mas tem uns 25 centímetros de largura. E como não tinha sido previsto no projeto, né? Na hora de inaugurar o prédio, foi necessário colocar o sistema. Foi feito um projeto adaptativo, quebra-laje, quebra-forro para botar. Isso é tão comum, mas tão comum, vocês não imaginam. Tem empresas aí que estão se especializando em fazer a adequação do sistema de combate a incêndio, instalação assim nesses prédios antigos e até prédio novo mesmo. E aí fica aquela gambiarra, né? Fica a caixa de hidrante de sobrepor, vamos dizer assim, ocupando um espaço de um corredor que já é estreito, e aí só desgraça, né? Então, assim, quando você quando você não pensa no que tem que ser feito logo no começo, o que vem dali para frente é só gambiarra, não é isso? E aí o principal projeto que é, vamos dizer assim, a principal ideia que é perdida é realmente a arquitetura, né? Professor, Manda. no caso, a perda de carga nos caminhos que a água faz, né? É, tanto o atrito, aqui, ó. É tanto o atrito, certo? Dentro da tubulação, como também as curvas, né? Então eu venho aqui na tubulação, ó, vem reta e tem que virar para baixo. Aqui tem uma perda de carga da moléstia. Agora, vamos adiantar um negócio, ó. Isso daqui pega uma tubulação que vem horizontal, faz uma curva aqui de 90 graus e ela vira vertical, né? Essa daqui, ó, recebe uma tubulação horizontal, faz uma curva de 90 graus também e sai vertical. As duas fazem a mesma coisa, certo? Tem essa daqui desse tamanho também, tá bom? Imagine aí. Pronto. Então, essa daqui, ela faz a mesma coisa dessa. Mas qual é a diferença das duas? Vamos lá. Raciocinar um pouquinho. Essa daqui é bruta na hora de virar, né? Ou seja, a água perde muita energia. Essa daqui é mais suave. Não existe uma aresta tão grande assim, né? Então, ó, você vê aqui, internamente, ó, é uma curvazinha, né? Mais alongada, mais suave. É tipo assim, quem, quem já passou aí naquela ponte de Barbalha, na entrada de Barbalha, sabe que a diferença entre essa curva aqui, né? E essa curva aqui. É tanto que eu acho que assim, não passa 2 anos sem uma carreta virar ali, não, né? Então é muito curta, assim, uma brutalidade na hora de fazer a curva. Então já outras curvas, né? Fora ali daquela entrada de Barbalha, são mais suaves, seguem ali o padrão do DENIT, né? Que é uma curva mais aberta, não é isso? Então a água sente isso também. Então tudo que você puder fazer na instalação com curvas, melhor, viu, gente? Melhor, porque você perde menos energia. Aí já é tá adiantando uma coisa que a gente vai ver. Então, existem maneiras de você diminuir a perda de carga só trocando algumas tubulações, tá? Às vezes aumentando o diâmetro e às vezes mudando ali um joelho, por exemplo, de uma curva. Isso é um joelho e isso é uma curva. Joelho de 90 graus, curva de 90 graus, tá bom? Beleza? Bom, onde é que eu estava aqui? Então, ó, essas vazões aí, por sua vez, são relacionadas a peso. Vamos entender aqui por quê? Então, nós temos aqui. Cadê?
Então, nós temos aqui uma tabela, tá bom? Existe uma tabela que você vai correlacionar o equipamento, ou seja, o ponto de consumo, para um determinado peso. É mais fácil entender na prática. Então, vamos lá. Ó. Através da soma desses pesos e sua relação com a vazão, encontra-se o diâmetro dos tubos que serão necessários, né, para atender aquela demanda. Então, vamos lá. Ó. Aqui, essa tabela ela é da nossa bibliografia, mas tem na norma também, beleza? Na verdade, a bibliografia se baseia na norma. Que tabela é essa, Paulo? É a relação de vazão de projeto para cada equipamento, né, hidráulico e o seu peso relativo. Vamos interpretar essa tabela para entender ela bem. Aqui, ó, eu tenho uma bacia sanitária, certo? Vaso sanitário. Existem dois tipos, tem a caixa acoplada, né, a caixa de descarga, e a válvula de descarga. Essa válvula de descarga é aquela lá do shopping, tá bom? Não tem um botãozinho do shopping na parede? Não tem a caixa de descarga, é um botãozinho na parede, e se você ficar segurando eternamente, vai ficar passando água eternamente. Não é para você ficar segurando aquilo ali até o negócio descer, não. Você aperta, ele tem uma mola que ele vai voltando sozinho, tá bom? Fica a dica. E aqui, caixa de descarga, é a caixa que provavelmente tem na casa de vocês, tá bom? Então, qual é a vazão necessária para o funcionamento de uma bacia sanitária com caixa de descarga? A vazão é essa daqui, ó, em litros por segundo, são 0,15, ou seja, 150 ml a cada segundo. Essa é a vazão necessária. Já para a válvula de descarga, né, que é aquela que depende muito de quem tá usando, né, se você ficar segurando lá vai ficar um tempão, olha a diferença. Ao invés de gastar 150 ml por segundo, eu estou gastando 1,7 litros por segundo. É muito grande, certo? Válvula de descarga, eu vou explicar o motivo pelo qual ela existe e quando ela deve ser utilizada, tá bom? Isso vai servir interessante para vocês também, arquitetos, né? E aí aqui, pessoal, tem pesos, ó. Paulo, por que que o mesmo vaso sanitário, eu entendo que aqui tem a caixa diferente, né? O uso é diferente. Por que que eu tenho aqui, ó, 0,3 e o outro é 32 de peso relativo? Lembrando que esse peso aqui é adimensional, não tem dimensão. Pessoal, porque é o seguinte, essa válvula de descarga aqui, ela consome muita água. Vocês estão vendo aqui, ó, 1,7 litros por segundo. Então, ela, teoricamente, ela vai ser usada mais vezes. Por quê? Porque válvula de descarga é para ser usada apenas em ambientes públicos. Naquele lugar que uma pessoa sai do box lá, né? Sai daquela baiazinha lá do vaso sanitário e já chega outra querendo usar também. Não pode esperar uma caixa de descarga encher, né? Que parece uma eternidade quando você quer usar. Então, você não pode ter aquela caixa de descarga. Então tem que ter água disponível direto. Então aquela tubulação, se vocês olharem aqui nesse slide, ó, vocês vão ver que essa válvula de descarga aqui, ó, olha para cá, ela vem direto, não tem caixa não, certo? Agora, esse vaso sanitário que, vamos dizer que aqui fosse um vaso sanitário, certo? Um vaso sanitário que tiver aqui, ó, essa tubulação não é para ir direto para o vaso, não. Essa tubulação é para encher a caixa do vaso. Aí, quando a caixa encher, é que você pode dar descarga. No ambiente público, tipo shopping, você não pode ficar esperando a caixa de descarga. E outra que vai dar muita manutenção, né? Que o povo usando, o povo, quando não é dele, acaba quebrando, usa de qualquer jeito e tudo mais. Então, uma válvula de descarga, ela tem uma tubulação maior, porque existe uma possibilidade de fluxo maior de pessoas, tá certo? Então, com essa lógica, Paulo, eu posso usar um vaso sanitário com válvula de descarga numa residência? Poder pode, o dinheiro é seu, do cliente, né? O dinheiro é do cliente, né? Se ele quiser colocar um aeroporto na casa dele, ele bota. Exagerei, né? Se ele quiser colocar um L ponto na casa dele, ele bota. Não tem necessidade, né? Às vezes o cara nem tem. Então, é a mesma coisa. Eu já peguei cliente que quis, porque quis uma válvula de descarga. Eu disse, olha, válvula de descarga é usada quando a gente tem a necessidade disso, 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 disso. Disse, não, mas eu quero. Tá bom. Já quer?
Quando a pessoa diz assim, mas eu quero, pronto, acabou qualquer tipo de possibilidade de você orientar ela, né? Porque se ela disse eu quero. Beleza? Então, por que a válvula de descarga ela consome tanto? Porque ela depende, tem um diâmetro maior do tubo e você ficar com o dedo lá no botão vai ficar eternamente até esvaziar a caixa d'água, entendeu? Então por isso que o peso dela é maior. Banheira, banheira com misturador de água fria. Aqui a vazão dela é de 300 ml por segundo, né? Uma vazão até um pouco maior, é uma banheira, e você tem um peso relativo de 1. Ei, Paulo, mas aqui não tem lógica não. Aqui é 0,15 e o peso foi para 0,3. Aqui é 0,3, ao invés de ir para 0,6, foi para 1. Pessoal, não existe correlação direta desse ponto aqui, né, dessa vazão aqui, dessa coluna, para o peso, não. Tá bom? Por quê? Porque o peso, ele considera, além do uso, considera também a quantidade de vezes que você utiliza aquele equipamento hidráulico ao longo do dia. Tudo bem? Então, existe também essa relação de quando você for usar, você vai precisar de mais água. Então, esse peso relativo ele é um amadurecimento que não está relacionando unicamente à vazão. Senão, não tinha lógica eu transformar num peso, né? Eu usava a própria vazão. Beleza? E assim vai, ó. Bidê, chuveiro elétrico, lavadora de pratos, mictório, pia, tanque, torneira e por aí vai. Beleza? Então, qual é a lógica aqui? Olhem aí para essa tabela. Deixa eu limpar ela aqui. Olhem aí para essa tabela. E eu vou dizer aqui, borracha, eu vou dizer aqui a quantidade de pontos de consumo que tem no banheiro. Certo? No banheiro não. Vamos dizer em uma pia. Tá bom? Vamos dizer que eu tenho uma pia de cozinha. Um ramal de distribuição, ela tem uma pia de cozinha, tem uma pia de um tanque de lavar roupa e possui um lavatório, tá bom? Então é a pia de cozinha, um tanque e um lavatório. Então o que é que a gente vai fazer? Se eu tenho uma tubulação dessa daqui, ó, que ela está abastecendo uma pia, um tanque e um lavatório, eu vou pegar os pesos correspondentes de cada ponto de consumo desse e somar eles. Por quê? Porque essa tubulação ela tem que abastecer esses 3 pesos. Então, qual é o peso acumulado que essa tubulação tem que abastecer? Vamos lá, fazer a soma aqui, ó. O tanque. O tanque, qual é o peso relativo dele? Falem aí. 0,7. Pronto, então soma aí, ó. 0,7 ponto 7 mais a pia da cozinha, né? Aí tem duas opções. Vamos usar que tem a torneira ou misturador de água fria. Qual é o valor desse peso? 0,7 também, não é isso? 0,7. Mais. E o lavatório? O lavatório, qual é o peso do lavatório? 0,3. Isso, 0,3. Então, aqui, só abrindo mais um parênteses, ó. Paulo, por que é que uma pia? Tá aqui uma pia, ó. Ela tem 0,7, né? Pelo que eu entendi, torneira e misturador. E o lavatório, que é uma pia também, do mesmo jeito, pode ser inclusive o mesmo modelo, tem um valor diferente. Porque um lavatório você usa para quê? Lavar as mãos ali, quando você usa um lavabo, né? Tudo mais. E a pia você usa para cozinhar, para lavar alimentos, para lavar os pratos, então um volume maior. Por isso, como eu disse, o peso é um amadurecimento de norma sobre essa relação de uso. Então, somando aí 0,7, 0,7, 0,3, eu tenho um peso acumulado de quanto? 1,7, não é isso? Isso. Pronto. Então eu vou para a segunda tabela. Qual é a segunda tabela? Elas têm algumas vezes você vai encontrar essa tabela de uma outra maneira, né? Uma tabela um pouco mais diferente, mas a leitura, depois que você pega o jeito, é a mesma. Então, ó, a tabela é essa.
aqui em cima, ó, tem o somatório dos pesos, ó. Olha para cá, para cima. Essa relação aqui é o somatório dos pesos. E aqui embaixo existem os diâmetros, né? Tem o diâmetro aqui em milímetro e em polegadas, tudo bem? Então, você usa em milímetro, que é o que você conhece. Então, olha só. O meu somatório de peso deu 1,7. Ele está aqui nesse espaço? Diga ou não. Ó, aqui vamos dizer que seja o espaço A e aqui o espaço B, tá? O 1,7 não está aqui, pessoal, entre depois do 1,1 e antes do 3,5, não é isso? Então, É, qual é o diâmetro que eu vou usar? 25 milímetros. 25. Deu para entender? Tranquilo, né não? Ó, eu vi quais são os equipamentos, somei os pesos e olhei numa tabela. Acabou. Só que assim, eu tenho que fazer isso aqui sempre olhando a sequência, né? Tipo assim, essa tubulação que está passando aqui, ela tem que abastecer quantos pesos lá na frente? É fácil você fazer isso quando você está olhando a tubulação de um subramal, né? Ou seja, você é só olhar ali no subramal, tipo nesse slidezinho aqui, é só você olhar, tipo nesse slidezinho aqui, ó, é só você olhar quais são os equipamentos que estão sendo abastecidos. Então aqui eu tenho um tanque, eu tenho uma torneira de jardim, eu tenho um tanque, eu tenho uma pia, eu tenho um lavatório, eu tenho uma ducha higiênica. Então eu consigo pegar esses pesos aqui bem rapidinho para saber qual é o diâmetro dessa tubulação que está abastecendo eles, não é isso? Agora, e se for aqui, ó, eu tenho que ver o diâmetro dessa coluna de distribuição aqui de cima. Aí só aumenta um pouco o trabalho. Então eu vou aqui no pavimento 1, eu vou lá embaixo, no pavimento 1. O pavimento 1 tem qual é o peso que o ramal do pavimento 1 abastece. Aí vamos dizer, eu estou dando aqui um exemplo que a gente vai praticar, tudo bem? Vamos dizer que o somatório de peso seja 3. Eita, 3 feio. Vamos dizer que seja 3, certo? Pessoal, num prédio não se repete tudo. Então você faz um, você já sabe tudinho. Então cada ramal desse aqui, ó, tem um peso de 3. 3, 3, 3. Certo? Então, vamos lá. Vamos dizer que esse pavimento aqui acaba aqui, tá bom? Não existe essa tubulação, não. Então, essa tubulação aqui, ó, ela tá com um peso acumulado de quanto para abastecer? Digam 3. 3, 3. não é isso? Essa daqui, ó, ela tá com um peso de quanto para abastecer? 3. Não, 6, ó. Ela já abastece esse e esse, né não? Deu para entender? Tipo 6? Ela vai ter que abastecer essa de 3 e essa de 3 também, não é isso? E assim vai, ó. Essa daqui de cima, ela já vai ter que abastecer esse de 6, né, que já veio lá de baixo, mais esse 3, ou seja, 9. Essa daqui, 12. E nesse exemplo aqui, essa daqui, ó, que seria a principal, 15, não é isso? Agora vamos aqui na tabela. Nesse exemplo aqui, bem rápido, esdrúxulo, qual seria o diâmetro da tubulação da coluna B? 32. Exatamente. 32, porque o 15 está aqui, ó. Pessoal, essa aqui não é minha letra não, viu? No quadro eu sou melhor. Ou pior, não sei. A gente vai ver. Então, aqui, ó, eu teria... Cadê você? Tá aqui. Então, aqui eu teria o dimensionamento dessa tubulaçãozinha aqui de cima. Eu já saberia que essa tubulação aqui, ó, da B, seria de quanto? De 32 milímetros. Ah, Paulo, e se aqui, ó, aqui isso aqui não é normal, não. Isso aqui é só uma ilustração, tá? Mas não é normal você unir uma tubulação para abastecer duas colunas, porque aí, quando essa coluna estiver sendo muito usada, a outra é prejudicada. Você tem sempre que deixar as colunas separadas um pouquinho, tá? Mas vamos dizer que aqui eu tivesse 15 e aqui também tivesse 15, né? Nessa tubulação aqui, ó. Tivesse 15 também. Calma que a gente vai exercitar isso. Então, o acumulado dessa tubulação que sai debaixo do reservatório seria de 30. 30. Então, nós vamos lá. 30 estaria onde? Aqui, não é? Então, qual é o 40. diâmetro? 40 40. milímetros.
Doeu? Nós vamos só praticar. Mas assim, não dói para fazer. É tranquilo demais para fazer. É claro, é chatinho, porque se você não esquematizar, né, do jeito que eu fiz aqui, tipo, eu vou fazer um apartamento. Aí cada apartamento, então, eu já vou replicar para todos. Aí eu vou só fazendo somatório. Então eu preciso realmente só fazer uma conta uma vez e depois replico, né? Porque imagina-se que se é um pavimento tipo, ele se repete, né? Então você consegue o diâmetro logo de cara, você consegue facilmente aí o diâmetro. Então, qual é a lógica, qual é a vantagem de eu saber que essa tubulação aqui ela é de 40? Dimensionamento dos elementos arquitetônicos que vão compor, que vão, vamos dizer assim, vão alocar essas tubulações. Então, um shaft, por exemplo, você já sabe se um shaft vai precisar ser grande, pequeno, tá? Se essa tubulação consegue ficar escondida numa parede ou se não, tá bom? Então, veja que isso serve muito à necessidade da gente. Beleza, pessoal? Então, assim, para este momento, nós vamos trabalhar essa parte aqui, tudo bem? Então, na próxima aula a gente continua de onde nós paramos. Nós paramos aqui, no pré-dimensionamento no pré-dimensionamento dos diâmetros, tudo bem? Paulo, quer dizer que esses diâmetros que você apresentou, eles já são os finais? Não, pessoal. Você pode ter uma alteração desses diâmetros, né? Para uma determinada redução de perda de carga. E isso a gente vai estudar um pouco mais com calma, tudo bem? Então é um pouco mais para frente. Eu posso aumentar o diâmetro de uma tubulação para que a perda de carga, né, o freio que a água sofre nas tubulações, no escoamento, devido ao atrito e tudo mais, diminua. É tipo assim, as pessoas que estão correndo num corredor, né, elas vão conseguir correr muito mais livres se eu aumentar a largura do corredor. A lógica é mais ou menos essa. E depois a gente estuda isso bem direitinho. Beleza? Espero que eu esteja sendo claro. Beleza? Sim, Anderson, é feriado, viu? Amanhã lá no calendário tá vermelhinho, não possui aula. Então, livre de mim. Pessoal, coloquem presente aí por gente. Peraí, não sai agora não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Que tal a gente fazer um mutirão aqui, ligando a câmera para eu tirar um print, hein? Que tal? Vamos lá, liguem aí. Uma vez na vida, eu nunca pedi nada a vocês. Vamos lá? Liguem a câmera, vamos deixar no vácuo. Rapaz, vocês são participativos Eu já liguei, professor, a câmera. É que a tua ficou bem atrás aqui do chat. Pois é, mas tá Pronto, ligadíssimo. muito bem, muito bem. Vamos lá, só para tirar o print aqui, pessoal, rapidinho. Tem gente se reclamando aí, que não tá maquiado. Aí, o Lucas apareceu. Beleza, vou colocar aqui maior um pouquinho. Muito obrigado, pessoal. Olha aí os quatro aí, representantes da turma aí, ó. Então, 5, muito bem. Já tirei os prints. Valeu, pessoal. Uma boa noite para vocês. Um bom feriado amanhã, bom descanso e a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Vou só confirmar se tem aula no sábado para a gente nesse sábado, mas a gente pode até fazer uma atividade aqui para ser mais interessante, né? Para a gente sair mais cedo, beleza? Um abraço para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu estou no WhatsApp aí à disposição, no grupo ou no particular. E uma boa noite, viu? Tchau, tchau.